Legal, gente. Estamos aqui. Aula 36. Já estamos em dezembro. Olha só, o tempo passa rápido, hein? Começamos lá em abril, 8 meses já de conversa aqui toda semana. E vamos começar, vamos para o último capítulo, hoje, falando sobre bem-aventuranças, últimos momentos aqui das bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos pedir aqui para o Luiz, nosso querido amigo Luiz, né, para fazer aqui a abertura antes de nós começarmos os trabalhos. Vamos lá. Então vamos lá. Amigos e amigas, que o bom Deus e o bom Jesus estejam sempre conosco. Vamos nos sentando calmamente, relaxadamente, vamos entrando em sintonia com o nosso mentor individual, com o mentor desse trabalho que nos acompanha desde o seu início. Vamos nos unindo a todos os alunos do plano espiritual que certamente estão acompanhando aqui a nossa conversa. Vamos saudando a Ismael, a Maria, mãe de Jesus, ao Mestre Jesus e ao Pai da vida. E a todos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, uma boa aula a todos. Isso, uma boa aula a todos nós, isso, exatamente. Alguns de vocês devem estar vendo que tem uma pesquisa aí, não sei se vocês... É só clicar na pesquisa e está resolvido, some o negocinho da vida de vocês, tá? É só para a gente saber se está tudo bem terminar aí dia 16 e voltar no dia 25, ou no dia 20 ou no dia 27 de janeiro. Só responder aí essa questão, tá bom? Depois eu falo com vocês mais apropriadamente sobre isso. Dá um oi aqui para o Ari, dá um oi para a Marciazine, olha só, a Marciazine reaparecendo, muito bom. A Rosina, a Ivani também estão por aí, a Marilúcia. Muito bom, gente, muito bom ver vocês aqui. Então agora eu vou compartilhar a tela, porque hoje nós temos muitas coisas divertidas, como sempre, né? Vamos ter filminho também hoje. Tem muita gente que veio aqui só por causa do filme, só por causa da pipoca. Vamos lá, gente. Eu sei que não é verdade, eu sei que vocês gostam desses encontros aqui. Então vamos começar aqui já para falar que hoje nós colocamos a segunda parte A Espiritualidade dos Animais, lá no podcast. Quem não assistiu a primeira parte, também está lá no canal nosso, lá no Espírito do Evangelho, no YouTube. Tem a aula passada sobre os escândalos, porque essa aula acho que ficou legal, gente, acho que eu curti, esse negócio acho que ficou bacana, falando sobre os tropeços que nós causamos e causamos nos outros também. E a exposição que eu fiz na sexta-feira sobre a Black Friday espiritual, ajuntai para vocês tesouros no céu. E aí terminamos com aquela épica poesia que a Sandra Sonageri gosta tanto, que é do Braulio Bessa, do Casimiro Cunha, falando sobre uma boa ação por dia que vocês conhecem, e foi na íntegra, hein? Essa aí foi na íntegra nessa sexta-feira. Então, se perderam um desses conteúdos, depois dê uma olhadinha lá se tiverem algum interesse. Bom, hoje nós vamos falar sobre a última bem-aventurança que está faltando para nós vermos aqui em nossas aulas. Já vimos todas as bem-aventuranças dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora nós vamos ver a última, que fala sobre os felizes, os misericordiosos. Vamos refletir um pouco sobre essa questão, que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem uma mão estendida, porque, afinal de contas, ser misericordioso é você estar sempre estendendo a mão, seja para fazer uma paz, seja para fazer algum gesto de ajuda ao próximo. Então, está aí o felizes, os misericordiosos, com essa mão estendida. E a nossa... vamos ver só se... Como vocês sabem, tudo é muito mais complicado aqui com esses... Às vezes dá essas travadas aqui. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês sabem, é o que nós nos baseamos, e a vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. A frase é aquela da bem-aventurança, que você já conhece tão bem, que é o bem-aventurado dos misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós vamos ver isso, porque, de repente, tem algumas traduções que mudam um pouco aqui, esse alcançarão, pode ser obterão. Mas o interessante para nós nessa conversa é o seguinte, olha aqui, está lá na bem-aventurança. Então, felizes os misericordiosos, porque encontrarão, ou alcançarão, ou serão tratados com misericórdia. Está lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 7.
Agora, um pouquinho antes, nós temos essa bem-aventurança aqui que vocês lembram, nós já vimos isso, felizes os humildes ou os mansos, porque herdarão a terra. Está lá no capítulo 5, também no versículo 6. Mas alguns dão no versículo 5. Alguém precisava dar uma padronizada nesses bem-aventuranças para que todas as Bíblias seguissem a mesma sequência. Mas enquanto não tem, a gente vai mais ou menos falando dessa maneira. Tanto que a Bíblia de Jerusalém, se não me engano, é o 5.3. Ela é a segunda bem-aventurança. Então, é meio confuso isso. Mas, enfim, não importa. O que importa é que antes dos misericordiosos, nós temos os felizes, os humildes, os mansos, porque herdarão a terra. E logo após, e aí todos eles são padrão, todas as Bíblias trazem da mesma maneira, felizes os puros no coração, que nós vimos nas 4 aulas passadas, porque verão a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque está tudo muito ligado. Porque você vai ser misericordioso, você vai ter que ter o quê? Uma pureza no coração. E é isso que nós vamos ver. Para nós sermos misericordiosos, nós temos que ter o quê? A nossa questão da nossa humildade, fazer de uma forma muito sincera a nossa reforma interior. Então, tudo isso está muito bem amarrado dentro dessa questão aqui das bem-aventuranças. Então, uma coisa está ligada à outra, e para você ser uma pessoa misericordiosa, você tem alguém com o microfone aberto, quem seria o seu... Gente, vamos desligar o microfone, obrigado. Então está tudo muito ligado. Então você não consegue ser misericordioso sem ser humilde, você não consegue ser misericordioso sem ter uma pureza no coração, você ter não só o coração, mas o pensamento também. Então tudo isso é muito importante dentro dessa ideia de reforma interior. Bom, mas o que quer dizer misericordioso? Vocês podem estar se perguntando. É uma pergunta muito justa. Então, dentro de várias possibilidades de significados, tem essa explicação aqui, que é algo ou alguém que demonstra misericórdia, que é compassivo, bondoso. Olha só que interessante. Compassivo e bondoso. Misericordioso para seus semelhantes. Indivíduo que possui a capacidade de perdoar ofensas e pecados. Clemente ou indulgente. Não é pouca coisa ser misericordioso. Viram como tem que ter mesmo uma série de questões aí, tem que ter a questão da humildade lá, tem que ter a questão da pureza no coração, tem que ter esse pacote um pouco completo para você conseguir alcançar essa ideia de ser misericordioso. Então, mas principalmente essa parte aqui, né? Perdoar ofensas e pecados, clemente ou indulgente com o próximo. O Kardec, ele, lá no item 4, logo no comecinho desse capítulo 10, ele fala o seguinte, que a misericórdia ela é o complemento da doçura. Nós vimos muito essa questão da doçura com a Sandra, vocês lembram disso, né? Nós falamos muito desse negócio de você ter uma coisa mais, né, mais afável, né, no tratamento com o próximo. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil e nem pacífico, não terá também pureza no coração, né? A gente pode até acrescentar isso, falar um pouco sobre essa ideia de que você, para conseguir a misericórdia, você tem que estar com o pacote completo. Caso contrário, né, você vai estar com o quê? Com o seu coração, você pode estar com o seu coração cheio de problemas aí, de defeitos, como, por exemplo, o ódio, o rancor, não vai ser puro no coração. Então, veja como tudo está muito interligado, e é ótimo que essa tenha sido a nossa última bem-aventurança, porque vai dar para nós, de repente, vermos aqui como é importante olharmos como globalmente essa questão toda desses ensinos de Jesus, e em especial nas bem-aventuranças. E Kardec ainda fala mais, ele diz ainda nesse mesmo item 4, que a alma sem elevação é sempre ansiosa, irritadiça e amarga. E a alma elevada é calma, cheia de mansidão e de caridade. Então, daí você consegue, dentro desse nível, né, da alma elevada, você vai conseguir, obviamente, caminhar ou conseguir ser misericordioso de uma forma um pouco menos traumática. Agora, se nós não fizermos essa reforma interior, se nós não conseguirmos essa elevação, o que vamos ser? Ansiosos, irritadiços, amargos, o nosso ego vai estar totalmente descontrolado, então vai ser muito mais difícil sermos misericordiosos com o próximo. Lá na vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, tem essa definição que eu achei bem interessante,
para nós e para nos afundar ainda mais naquela ideia assim, meu Deus, já não bastava perdoar, ainda tem que ser misericordioso, e misericordioso aqui quase com uma tonelada de possibilidades aqui, de dificuldades para nós conseguirmos, né? Então ele fala o seguinte, ó, ser misericordioso é, pois, tratar os pobres, os malvados, os mesquinhos, os perversos, com o coração. Então veja que ele está falando só de coisas, pessoas que de repente nos colocam aí numa situação, né, nos tira um pouco da zona de conforto, mas nós temos que tratar essas pessoas com o quê? Com o coração, isto é, com o melhor do nosso sentimento, com amor. Esse é aquele top 10 mesmo, aquela que está no topo da cadeia alimentar, assim, para a nossa reforma interior. É o que nós devemos realmente alcançar. Chegando nisso, nós estamos conseguindo fazer quase todo o resto, porque realmente isso aqui é o pico para nós chegarmos numa situação como essa de não é questão só dos pobres, né? Claro, a parte dos pobres a gente até entende, né? A questão da caridade, fora da caridade não há salvação, mas a parte dos malvados, os mesquinhos, aquelas pessoas com quem a gente tem uma dificuldade de conviver, né? Os perversos, então, nem se fala, mas a gente tem que tratar essas pessoas todas com o coração. E essa é a grande dificuldade. Mas, basicamente, o que Kardec nos coloca, e obviamente baseando no que Jesus nos fala, é para nós sermos o quê? Misericordiosos. O capítulo 10 inteiro vai tentar nos mostrar que isso é muito importante. Nós temos que caminhar para conquistarmos essa bênção, conquistarmos essa questão dessa reforma interior que nos leve a esses atos de misericórdia. Mas a questão que vocês devem estar se colocando, vocês, tá bom, Antônio, tudo isso eu estou entendendo, está muito bonito isso, parece que nós estamos na Dinamarca, mas nós estamos aqui. Nós não estamos na Dinamarca, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Como é que eu vou ser misericordioso? Como é que é possível? Né? Como é que a gente consegue alcançar essa ideia da misericórdia? E no capítulo 10, Kardec nos dá algumas ferramentas para que nós tenhamos alguns parâmetros para atingir essa ideia da misericórdia. As ferramentas, assim, para facilitar um pouco a nossa vida. E uma delas, obviamente, é perdoar, uma ferramenta que é muito acessível para todos nós, né? A outra, saber dialogar com quem pensa diferente. Olha só, gente. Reconciliar-se com adversários. Não julgar. Tudo muito fácil, né? Tudo muito tranquilo, tudo assim que quase nada daqui vai nos tirar muito da zona de conforto. Né? Brincadeira, estou rindo aqui porque a gente sabe que isso aqui na prática é o caos, vai nos empurrar aqui, nós temos que brigar muito com o nosso ego, com as nossas convicções, para conseguir ultrapassar alguma dessas barreiras aqui, no perdoar, no saber dialogar com quem pensa diferente. E me parece que esse aqui também, o saber dialogar, pode parecer uma bobagem, mas hoje é muito comum, temos muitas dificuldades de comunicação com quem pensa diferente de nós. Reconciliar com adversários, então, meu Deus, né? Só aquele que de repente foi há muito tempo, já até esqueceu, aí você reconcilia, mas se a coisa está quente ou a coisa muito grave, é muito difícil. E o não julgar, então, nem se fala, é uma dificuldade enorme para nós. Então, vocês devem estar se perguntando, tá bom, Antônio, você não está resolvendo nada para eu vou embora dessa aula porque você só está me colocando problema, eu não vou conseguir nem chegar na metade aqui desse ponto. Então, o que nós estamos precisando é de incentivo, sabe? O que nós precisamos, de repente, é uma ferramenta, algo que nos coloque para frente. Fala assim, não, é possível alcançarmos isso, é possível sermos misericordiosos, é possível perdoar, é possível saber dialogar com quem pensa diferente, reconciliar com os adversários, não julgar, tudo isso é possível, mas o que a gente precisa é algo que faça com que nós nos movimentemos. É um pouco aquela história de colocar uma cenourinha na frente do burrinho para o burrinho andar, sabe? Clássico, o pessoal do interior conhece bem essa história. Então a gente precisa de algo assim. E eu acho que uma das possibilidades de nós termos essa ideia, essa cenourinha para nós, está na frase, que eu achei até legal. Essa aqui foi uma tradução, e aí mostra que realmente esse negócio de tradução de Novo Testamento realmente não tem quem possa padronizar isso. Cada um escreve o que bem entende. E esse daqui, em especial, é um livro que eu ganhei de uma amiga muito querida, Os Evangelhos, uma tradução, é do brasileiro que fez a tradução do grego direto para o português, que é o Marcelo Musa Cavallari. E ele fez isso, eu achei tão bonitinho, achei fofinho isso aqui. Felizes os que têm dó, porque deles se terá dó.
porque dele se terá. Ele substituiu a ideia da misericórdia por dó. Então, felizes os que têm dó, dó do próximo, dó, né, tem pena, porque dele se terá dó. Agora, aqui eu grifei, porque eu acho que aqui tem a nossa questão importante para nós, é a nossa cenoura, porque dele se terá dó, porque alguém vai estar olhando para nós e vai também querer nos ajudar. Quem seria esse ser, né, que vai nos dar um amparo também? Nós vamos ser misericordiosos e vai ter alguém que vai ser misericordioso conosco. Quem é? É alguém que a gente vive junto, amigo? Não, né? Não, é o plano espiritual maior, é Deus, Jesus, nosso mentor, que vão estar lá sempre ao nosso lado, nos ajudando. Agora, nós temos que fazer alguma ação, lembram disso, né? As obras, as ações. Então, se nós precisamos, na hora que nós vamos ver a partir de agora, alguma dessas, um pouco mais de profundidade, porque nós precisamos do plano espiritual. Nós sempre estamos lá pedindo um monte de coisa para o plano espiritual. Agora, será que nós estamos dando algumas coisas em troca? Será que nós estamos fazendo aquilo que o plano espiritual está pedindo de joelhos para que nós façamos? Então, de repente, essa pode ser a nossa cenourinha. E Jesus, ele vai falar lá naquele discurso, no discurso comunitário, lá no capítulo 18, ele vai falar de uma parábola, que eu acho fantástica essa parábola, é ótima, e é o fininho que nós vamos passar para vocês, se isso aqui funcionar. Se não funcionar, a gente vai mudar de outro jeito aqui, mas eu espero que funcione. Só se isso aqui funciona, vamos, meu filho, funciona, não quer funcionar. Agora vai. Ah, não, peraí, ainda não. Jesus fala, daqui a pouco eu vou passar o filminho que ele vai explicar isso, mas antes disso, Jesus fala então para nós uma série de questões que são importantes para nós. Então, que é a tal da cenourinha. Então, voltamos para a cenourinha de novo. Estamos lá falando que alguém vai ser misericordioso com a gente. Então, Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Poxa, quando ele está ensinando alguém está com o microfone aberto, eu peço para desligar o microfone, gente, por favor. Se você vai orar, se vai fazer a sua oração do Pai Nosso, gente, está alguém com o microfone aberto. Se alguém for orar, né, fazer lá a oração do Pai Nosso, tem lá aquela parte que vocês conhecem, de cor salteado, né? Perdoa, Pai, né, minhas ofensas, porque assim eu também vou perdoar quem tem me ofendido, alguma coisa assim. Só que Jesus faz uma notinha de rodapé nesse negócio. Ele fala para os discípulos o seguinte: olha, se vocês não perdoarem, o Pai Celeste também não vai perdoar vocês. Ok? Mostrando o seguinte, que há uma relação entre você ter uma boa relação com as pessoas e também a ajuda que o plano espiritual pode te dar em relação às coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, você vai pedir, mas você também tem que dar alguma coisa em troca. E ele vai falar isso também, ainda lá no Sermão da Montanha, outra questão aqui. Você vai lá no altar fazer uma oferenda, dizia Jesus, mas para nós é a oração. Mas aí você vai lembrar que você tem um problema com o irmão, com alguém que se deu um desentendimento. Então, não faz a sua oferenda, não faz a sua oração, vai lá e reconcilia com seu irmão primeiro, e depois você faz a sua oferta. Isso está lá também em Jesus falando, que na sequência nos coloca essa outra informação que também é importante. Você tem que se reconciliar sem demora com o seu adversário. Outra cenourinha muito importante para nós isso aqui. Enquanto estás com ele a caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. E em verdade te digo, que você não vai sair de lá enquanto não pagares até o último centavo. Então está lá em Mateus, que é a continuidade, tudo no capítulo 5. Tudo isso, essas 3 passagens, Jesus falando a mesma coisa, então é muito importante, tudo lá em Mateus, tudo lá no Sermão da Montanha. Kardec, sobre isso, ele vai falar para nós o seguinte, que não adianta você querer fazer um sacrifício, fazer uma oração, falar que você é uma pessoa misericordiosa, que você é uma pessoa bondosa, não, isso interessa. Ele diz o seguinte, que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento. Sacrificar o ressentimento. Olha que coisa bacana essa ideia. Porque quando você está lá sacrificando o seu ressentimento, você está sacrificando o quê? O seu ego, o seu amor próprio, você está sacrificando todos aqueles defeitos que te impulsionam para uma desavença. Então, o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento. Só assim, diz Kardec lá no item 8, a oferenda será agradável, por isso dirá, olha lá, um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Isento de qualquer mau pensamento. Mas para isso nós temos que fazer esse sacrifício, temos que colocar o nosso ressentimento, as nossas dificuldades que nós temos em relação ao outro, meio de lado, né, tentando falar assim, puxa, é importante nós termos esse bom entendimento.
Essa é a nossa busca. Veja que se nós fizermos isso, nós estaremos mais próximos do plano espiritual. Não que o plano espiritual vai nos abandonar, não é uma questão de tomar lá da cá, não é essa a ideia, mas quanto mais nós nos aproximarmos do plano espiritual, melhor para nós. Nós estamos cada vez mais em contato com os nossos benfeitores espirituais. Então, por isso que é importante nós caminharmos nisso. Até uma aula, já, acho que uma das nossas primeiras aulas, nós fizemos até aquele gráfico, fizemos até uma brincadeira lá, de que tem aquela roda, né? Quer dizer, você vai fazer suas boas ações, você vai ficar cada vez mais próximo do seu mentor, e aí quanto mais você vai se sentir ainda mais motivado a fazer ainda mais obras, mais reforma interior, e aí você cria um círculo virtuoso. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas nós falamos. Então, essa aqui é a ideia, a motivação para nós nessa questão. E deixa eu só pegar mais uma questão aqui, ó. Kardec diz, que eu acho que aí é aquela parte da reconciliação, senão você vai ser jogado na cadeia, aquilo lá é tão forte, principalmente para nós espíritas, né? Principalmente para nós espíritas, porque aquilo lá é quase um melô da obsessão, né? Porque você vai criar, você pode criar, né? Quer dizer, a reconciliação pode evitar uma obsessão. Não que toda briga vai virar uma obsessão, não é isso, mas você reconciliando, você já está praticamente zerando qualquer tipo de possibilidade de ter uma ligação fluídica com outra pessoa e isso se estender aí para a vida futura. Tanto que ele fala o seguinte, olha, é importante do ponto de vista da sua tranquilidade futura, estamos falando de vidas, né, na sequência, vamos reencarnar de novo, nós temos que zerar esse negócio. Então, é importante do ponto de vista da sua tranquilidade futura perdoar inimigos e assim não ficarmos presos em cadeias de ódio e de rancor, diz Kardec lá no item 6. Olha quanta cenourinha nós temos aqui para nos motivar a ir para frente nessa questão, para termos aqui, recebemos a misericórdia, sermos misericordiosos e vamos receber misericórdia também. Então, aqui tem uma série de questões que são importantes para nós, para a nossa reflexão, para ver se nós nos motivamos cada vez mais em relação a isso. Mas o que eu estava falando, que Jesus termina lá aquele discurso comunitário, quer dizer, como é importante tudo isso dentro do discurso comunitário, nós já vimos quase tudo, perdão das ofensas, a oração em comum, vimos uma série de questões lá, e a questão do perdão também, tanto que nessa passagem é que Pedro vai chegar e vai falar para Jesus se tem que perdoar 7 vezes só, tenta dar uma negociada, aí Jesus fala, não, 70 vezes 7, e na sequência ele conta uma parábola, que é o filminho que nós vamos ver aqui. E nessa parábola, nós vamos ter mais um pouquinho de incentivo para sermos misericordiosos. Então, vamos ver se tudo der certo, eu espero que dê, nós vamos ouvir aqui esse filminho, que é curtinho, acho que tem uns 2 minutinhos, mas ele é muito interessante. Vamos ver se dá certo. Se vocês não estiverem ouvindo, tiverem qualquer tipo de dificuldade, vocês me avisem. Vai ter o áudio, vai ter uma legenda também, tá bom? Então, acho que vai dar para a gente fazer tudo direitinho. Se não tiver bom, a gente para e eu tento daquela outra maneira, só botando o filme. Vamos ver se vai. A parábola do credor cruel. Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então, o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo.
Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí, o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Se você gostou, compartilhe. Vamos aqui. Bacana, né? Deu para entender aqui um pouquinho a ideia, mas eu quero voltar para essa ideia do dinheiro. Essa ideia do dinheiro ela é fundamental aqui para a gente ter uma chave de compreensão dessa parábola e de tudo que nós estamos falando aqui sobre sermos misericordiosos. Por quê? Se a gente for lá na Bíblia de Jerusalém, ele vai falar o seguinte, que o tal do servo, o que estava devendo para o rei, e o rei nós sabemos aqui que é uma figura simbólica, representa Deus, então ele devia 10.000 talentos. Gente, seria algo em torno de 340 toneladas de ouro. É muito ouro, gente, 340 toneladas de ouro. E a Bíblia de Jerusalém explica que é uma quantia exorbitante e, segundo a Bíblia de Jerusalém, foi escolhida, óbvio, intencionalmente por Jesus. Porque está mostrando o seguinte, que o acolhimento do plano espiritual maior por nós, ele é quase infinito. Olha só, 340 toneladas de ouro. Vocês vejam que o rei chega e falou, ele teve pena do sujeito, ele perdoou as 340 toneladas de ouro que o cara devia. Ele teve essa expressão, ele teve misericórdia com aquele ser lá, com aquele servo. Né? Aí o que faz o servo? Ele, por causa de 100 denários, menos de 30 gramas de ouro. Veja só a proporção. Né? O plano espiritual nos perdoa 340 toneladas de ouro. Mas nós, não nós aqui, mas vocês já estão em outro patamar. Mas pessoas ainda pouco evoluídas como eu, 100 denários, ou seja, menos de 30 gramas de ouro, não consegue perdoar, não consegue ter misericórdia. Olha que coisa bacana, e o rei fala toda hora, puxa, eu tive pena de você, você não teve pena do seu companheiro, você não teve misericórdia com o seu companheiro. Olha a proporção, o plano espiritual não quer que nós sejamos misericordiosos, perdoando 340 toneladas de ouro, não é nada disso. Mas veja como a proporção para nós é tão insignificante, um gesto nosso, já estaríamos dando pulos aqui de alegrias, o plano espiritual estaria dando pulos de alegria, porque é muito pouco que nós teríamos que fazer. Mas para a nossa impressão parece algo assim absurdo. Como assim eu vou ter misericórdia do fulano, vou fazer lá uma reconciliação com o ciclano, sabe? Bate aquele ego que transforma 30 gramas de ouro pior do que 340 toneladas de ouro, aqui como fala aqui na parábola. Veja só que coisa curiosa e, ao mesmo tempo, triste para nós, porque às vezes nós não conseguimos enxergar essa situação. E na Bíblia do Peregrino tem a seguinte explicação aqui para essa passagem, que é o seguinte, que o homem destinatário da imensa misericórdia de Deus, deve aprender a exercer a sua pequena misericórdia com o próximo devedor. Olha só, pequena, ínfima, misericórdia, mas mesmo assim nós temos muita dificuldade. De repente, com essa parábola e com esse entendimento, nós vamos poder ver o outro de uma outra maneira. Vamos poder ver o outro, de repente, falar assim, puxa, será que eu não estou sendo será que eu não estou sendo aquele servo cruel? Será que eu não estou... De repente, isso pode ser também um incentivo para que a gente não caia nessa armadilha de ficar toda hora criando problema, brigando, nos desentendendo, não perdoando, não sendo misericordioso com o próximo. Então, eu acho que essas aqui são as nossas grandes chaves para tentarmos sermos felizes, porque vamos ser o quê? Misericordiosos, e receberemos do plano espiritual muito mais misericórdia do que nós estamos dando, tá? Então, essa é a nossa questão, reforçando aqui, então, bem-aventurados os misericordiosos, felizes os misericordiosos, ou seja, nós, pois nós vamos obter, vamos receber, vamos ter misericórdia, principalmente aí do plano espiritual maior.
Perfeito, gente. E agora, vamos ver se vocês entenderam toda essa conversa toda que eu fiz aqui para vocês. Eu vou, eu simulei duas ideias aqui que vocês vão ter talvez um pouco de dificuldade, mas eu queria fazer uma coisa prática. Vocês talvez, por serem pessoas elevadas espiritualmente, vocês talvez tenham uma certa dificuldade porque os temas não são temas assim tão do dia a dia de vocês, mas eu acho que dá para vocês se esforçarem um pouquinho, fazer uma simulação. Como ser misericordioso, por exemplo, grupo 1, com aquele familiar que pensa diferente de mim. Política, por exemplo, já que nós saímos agora de uma eleição. Eu sei, para vocês vai ser difícil essa questão aqui. Eu acho que vocês não têm esse tipo de dificuldades, mas vamos supor que vocês tenham uma dificuldade com alguém por questão aí política, né? Como nós vamos ser misericordiosos? Como nós vamos aplicar isso na nossa vida? Então, esse é o desafio para o grupo 1. E para o grupo 2, como nós vamos ser misericordiosos com aquele colega de trabalho que é extremamente competitivo, ou aquele, não precisa ser necessariamente extremamente competitivo, pode ser aquela pessoa que é extremamente grosseira, ou aquela pessoa que é entrão, que a gente chama, ou aquela pessoa que de repente, e não precisa ser um trabalho, viu? Pode ser também uma casa espírita. A casa espírita também é um local que você tem que exercitar a misericórdia quase sempre com uma série de pessoas. Então, vamos pensar um pouco mais macro, pessoas que a gente tem um relacionamento que seja fora da nossa casa. Então, a primeira é em relação à nossa família. Em segundo, num ambiente que nós temos que interagir com outros, que pode ser o trabalho, pode ser uma casa espírita, pode ser um clube, pode ser algum outro local. Então, como nós podemos ser misericordiosos? Eu gostaria de ações práticas, tá bom? Nada disso, eu vou orar, vou rezar, vou fazer o evangelho no lar, não quero nada disso, gente. Eu quero assim, como que eu vou me controlar, como que eu posso ser misericordioso, como eu posso perdoar ou, de repente, me reconciliar com determinadas pessoas. Como que a gente consegue fazer isso na prática? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Essas duas questões estão muito etéricas para vocês, assim, estão muito assim, fora do... São questões assim de Plutão para vocês? Dá para vocês simularem aqui como ser misericordioso nesses dois casos aqui? Eu acho que sim, né? Acho que não, dá para vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, falem, gente. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer as salas simultâneas. Nós estamos, duas salas, acho que está bom, né? Duas salas está bem resolvido. Daqui a pouco eu passo para vocês as duas questões para vocês discutirem. Se alguém de vocês, de repente, Antônio, eu queria ficar lá na sala para falar da política, ou o outro, não, eu quero falar em ambiente de trabalho. Tudo bem, é só vocês me mandarem uma mensagem e eu troco vocês de sala, tá? Isso é bem facinho. Fechou? Então vamos lá que eu vou abrir todas as salas. Vocês têm 15 minutos a partir de agora. Para gravar aqui? Beleza, gente, voltamos todos. Está bem polêmico aqui, grupo 1 já está querendo fazer até um teatrinho, grupo 2 não chegou a acordo nenhum, tá bom, esse é legal. Esse é ótimo, esse é bom. A enquete está na tela, hein, Antônio? A enquete está na tela para quem não votou. Quem votou já saiu a enquete da tela, viu? Antônio, eu quero só colocar uma coisa. Na Fala, pergunta Lilian. número 1, eu falei que eu não quero fazer a aula até dia 16. Não é porque eu quero sim, é que eu não quero parar, eu quero que continue. Tá certo, entendi. Tá bom? Por vocês, vamos até o final dos tempos, né? Vambora. Tá certo. Também penso da mesma forma, Antônio. Muito bem. Não, tudo bem, eu vou arranjar alguma forma para ocupar vocês aqui, vou fazer palestra, alguma coisa a gente faz durante essa semana. Bom, gente, e aí? Quem vai ser o ser de luz do grupo 1, que vai falar sobre como ter misericórdia com aquela pessoa que pensa diferente da gente, principalmente na parte política, a gente não briga, em casa, né? Vamos pensar aqui em casa. O que vocês chegaram à conclusão aí? Vamos lá, quem é o ser de luz que vai falar? O Ari, tá certo. O Ari, a gente tem que começar a cobrar, viu, Ari? Esse pessoal tá muito folgado, viu? Tudo sobra pro Ari, pelo amor de Deus, tá falando mais do que eu aqui. Vai lá, Ari, manda. Bom, pessoal, em consenso, abordaram que uma hora, em determinado momento, o silêncio, acho que faz parte para quem está te discutindo. Você também saber ir do outro, né? Minha internet está muito instável, não sei se a voz está saindo legal.
Agora tá, mas ela tá oscilando. E tem um grilo na sua conexão, mas tá tudo bem, continua, não tem problema. Vai, fala só um pouquinho mais alto que eu acho que aí ajuda. Tá. Seria então o silêncio, né? Às vezes, em determinada discussão, é melhor você ter silêncio com a pessoa, você ter um pouco de empatia, de saber entender o lado da pessoa que tem pontos diferentes de você, saber entender a diversidade, né? Você está em paz com você e com a outra pessoa, porque, como diz Gandhi, qual é o caminho para a paz, né? Ele falou que a paz não há caminho para a paz é o caminho, né? E o pessoal também falou muito assim de que é preciso você tipo assim, uma calma, né? Você ter um autocontrole, um conhecimento de si mesmo para você poder enfrentando tudo essas dentro às vezes da tua própria casa, né? Com aquela pessoa que pensa diferente de você, né? E se alguém quiser coisa que eu tô lembrando agora aqui de um momento, manifeste, por favor. É isso aí. Legal, Maria. A Sandra Hipólito, cadê Sandra Hipólito? A Sandra Hipólito falou que tinha revelações bombásticas. Cadê Sandra Hipólito? Não foi isso. Foi exatamente porque eu falei, então vamos ficar em silêncio para o Antônio entender que é a prática. Ah, perfeito. Fechar a boca, né? Não, uma boa ação por dia, Faz em silêncio, Exatamente. já estarás fazendo uma boa ação por dia. Casimiro Cunha, tá certo. Eu acho, Antônio, que esse silêncio, né, como a gente falou ali no grupo, não é um silêncio só da boca, é um silêncio interno, né? É um silêncio de compreender e não tolerar o colega, o familiar, que pode ser tanto um filho, um marido, os pais, né? Não só aquele familiar que você vê no Natal, como o americano vê no dia de ação de graças. Esse familiar é aquele que está, né, dentro da tua casa, enfim. Sim, por isso é mais difícil, inclusive. Né? Então, esse silêncio é aquele de saber que você vai encontrar, que você vai ter problema, né? Que a pessoa pensa diferente, ou não nem deixar esse assuntos que desarmonizam vir à tona, né? Então, boa. E esse silêncio que eu acho, né, que eu falei muito ali, eu acho que é um silêncio de quando você já vai desarmado, mesmo que de repente por um azar o assunto venha à tona, enfim, deixar o outro colocar para fora, né? Não querer ter razão. Então é melhor você ser feliz do que ter razão, né? Aquela frase maravilhosa que eu tenho um quadro aqui para me lembrar. Tem que colocar na porta da geladeira esse negócio. Para não esquecer de jeito nenhum. Toda hora então, acho legal. Como coisa prática, na verdade, né? Porque senão é aquilo que você falou. Você ora pela pessoa, faz um evangelho, né? Pede o anjo da guarda, mas não adianta pedir pelo Mas na hora da raiva, na hora do embate, você esquece tudo isso, entendeu? Esse é o ponto. Aí na hora você vai naquela violenta emoção que os juristas falam. Também a pessoa, obrigar a pessoa a te entender. Às vezes ela ótimo. Não tem condições de te entender. Né? Antônio, posso falar um negocinho? Pode, claro. Vale. Quando, no mundo empresarial, você, dependendo das posições, você faz um curso chamado de media training, ou seja, como lidar com a imprensa, né, Antônio? Você é jornalista, sabe, né? E uma das regras que eles dizem é o seguinte: a pergunta nunca é perigosa. Perigosa é a tua resposta. Portanto, pense antes de responder. E não ache que você tenha que responder a todas as perguntas. E uma forma de você ganhar tempo é perguntar de novo. Porque tu diz, não sei o que é isso, o fulano é isso e aquilo, por que você acha isso? Não, legal. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Pegando um pouquinho o que vocês falaram, os três falaram, eu acho que a questão principal é o seguinte. Acho que isso fica cada vez mais claro. Alguém está querendo falar? Acho que é a Fernanda. Deixa eu só fechar o microfone da Fernanda aqui. Não. É o seu, pronto. Acho que a coisa ficou tá cada vez mais claro, assim. É que você não muda a opinião da pessoa, né? E aí, você não muda, a outra pessoa não vai mudar a sua opinião e fica uma terceira guerra mundial. Então, por exemplo, como estratégia, pegando um pouco o que a Sandra falou, que o Luiz falou também. Eu tenho meu irmão ele pensa totalmente diferente de mim. Uma questão prática. A gente não fala de política.
Tá certo? Então, o Natal está salvo. A gente fala sobre Palmeiras, a gente fala sobre coisas que a gente tem, né? Cachorros, né? Mas não falamos de política, porque ele tem a opinião dele. Não adianta, o que eu for falar não vai mudar a opinião dele. E o que ele vai falar não vai mudar a minha opinião. Então, ficamos assim. É uma estratégia para a gente não ter A gente já sabe como cada um pensa, e está tudo bem. E sigamos a vida. E muito do que vocês falaram, quer dizer, tomar um cuidado com o que a gente vai falar, né? Quer dizer, tem que ter o respeito, mas muitas vezes as pessoas querem nos provocar para termos aí uma discussão, uma questão, ou querem nos convencer que nós estamos errados, que somos tontos e tudo mais. E aí realmente entra aquela questão mais problemática. E aí é deixar, né? O silêncio é uma coisa importante. Tá, tudo bem, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Vamos continuar assim e tenta mudar, o tempo está ótimo. Né? Tentar alterar o jogo, porque se você entra na vibração, aí realmente não há misericórdia que nos Quem salve foi nessa que questão. falou Falando. que a resposta do sábio é o silêncio, né? Então, não que você não precisa interagir, porque às vezes você também fica numa posição que você sabe que você precisa responder alguma coisa. Mas aquilo que o Luiz falou, né? Peça ajuda de um advogado, fale, né? Pensa, reflita, e aí você dá uma resposta, mas que seja uma resposta que não leve o outro também para o tatame, porque o outro já está te esperando no tatame, já está no ringue, vem para cá, vamos aqui, vamos brigar, e aí acabam tendo aquelas situações. E é pior, é pior porque está em casa. Está em casa, gente. Não é que a pessoa briga e vai para outro lugar, não. Vai estar em casa. Muitas vezes está em casa. E aí como que você convive com uma pessoa que está em casa? É dura. Se for filho, por exemplo. No meu caso, meu irmão mora lá na Zona Leste, eu estou aqui na Zona Sul. Então está tudo bem. Mas e quem está dentro de casa? Como que você convive numa situação que às vezes as ideias são diferentes, né? Alguém ia falar, acho que era Não, eu ia falar, só que não, o silêncio também não é uma coisa muda, né? Isso. O silêncio, perfeito. ele é não deixar levantar os assuntos, é uma coisa de energia mesmo, né? É de vibração. Perfeito. Alguém ia falar mais alguma coisa? Podemos ir para o grupo 2? Mas tudo bem, isso aqui é para reflexão, tá, gente? A gente não tem nenhuma ideia já preparada, uma resposta, não é essa a ideia. A ideia é para a gente trazer para nós os ensinamentos de Jesus, do Espiritismo, e colocar como eu coloco isso em prática. É esse o ponto para nós, para a nossa reflexão. Ficarmos aí pensando a semana, anos, não tem problema, mas a gente tem que pensar. Como eu me aproprio disso e coloco em situações práticas isso em campo, né? Porque também não adianta nada a gente ficar aqui gastando uma hora conversando, tudo bem, e aí daqui a pouco já está lá brigando com o filho, está brigando com o marido, está brigando com não sei quem, questão política, questão de trabalho. Né? Quem queria falar? Mas eu acho que a gente leva para o lado pessoal, às vezes, o assunto, mas isso por conta do ego exacerbado que a gente tem. Né? Às vezes é só uma opinião dele, mas a gente já absorve aquilo como se fosse para a gente, entendeu? Então, eu acho que é isso que é errado. Sabe? Olha, eu vou até dar um exemplo. Te chamando para o ringue, né? Você entende que é um negócio agressivo, vem para brigar comigo, né? E você entra. É isso que não pode acontecer. Mas, olha, provocação, e aí você reage, entende? E aí começa. Aí acabou. Aí acabou o Natal, acabou a Páscoa, acabou tudo, né? Fala, eu queria dar do ego, exatamente. O ressentimento, aquela coisa. Falando. Eu queria dar um exemplo seguinte. Quando você trabalha nesse telemarketing, né? E seja o que for, o pessoal, o primeiro ensinamento de aprendizado é o seguinte: se o outro lado começar a te ofender, começar a te agredir de alguma forma, por causa de do produto que você está trabalhando, lembre-se que ele não está ofendendo a você. Não é uma coisa pessoal, sabe? É como se a pessoa estivesse colocando alguma coisa para que ela não revidasse aquele atendimento. É que o problema é que o telemarketing realmente ele mexe com aquelas nossas mais profundas emoções, como diria aí, o telemarketing nos leva para o tatame mesmo, assim, nos desequilibra. Principalmente nós que ficamos lá horas ouvindo aquelas musiquinhas, pet 3, pet 5, pet 6. Quando você chega para falar e não resolve, você fica bravo mesmo. Isso realmente é um exercício para a paciência, não muito para a misericórdia. Mas eu pergunto para você, nós não vivemos
ou dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, também, muitas vezes, sendo chamados para isso. Sim, mas por isso que eu falei, é um exercício para paciência, mas que é duro, viu? Né? Mas e aí, gente? E não somos pessoas da telemarketing. Não, perfeito, mas vamos pegar o gancho aqui da Ana, que o segundo grupo era para falar sobre ou uma questão com alguém no trabalho, ou no ambiente social, seja no espiritismo, seja onde for. O que o grupo 2 pensou sobre isso, pegando aqui a ideia aqui da Ana, falando já também de um pouco de telemarketing, que não deixa de ser trabalho, né? Mas vamos lá, quem que é o grupo 2 que vai falar? Quem é do grupo 2 que vai falar? A Regina? Decidiu. Regina Domingues? Quem vai falar? Não. Você não deu tempo, né? Foi o grupo que não teve nenhum acordo. Perfeito. Mas então vamos lá. Não, perfeito. Vamos na verdade, a gente ficou contando coisas que aconteceram com a gente, né? Perfeito. Coisas que a gente passa ou que a gente já passou e como nós reagimos. Okay. E como às vezes é tão difícil colocar na prática, que muitas, por exemplo, eu coloquei o meu caso, né, que eu tenho um colega de trabalho, que eu trabalho com atendimento ao público, e é um público carente. E eu tenho um colega que é extremamente agressivo com a população que nós atendemos, e que aquilo me magoou extremamente, que não é comigo, é com o outro. Mas eu fico do meu guichê com vontade de esganar ele quando ele está maltratando uma outra pessoa, entendeu? Legal. Só que até que ponto eu também não estou sendo orgulhosa, me achando superior a ele, porque eu não agiria daquela forma. Até que ponto eu também não estou julgando ele, até que ponto eu também não estou sendo misericordiosa com ele, entendeu? Perfeito, ótimo. Eu acho que eu sou misericordiosa com quem eu atendo, porque quando sai da mesa dele, muitas vezes eu vou lá e dou um jeitinho e arrumo a vida da pessoa que foi embora. Perfeito. Mas eu estou sendo misericordiosa com quem está sendo atendido, mas e ele? Tá. Com ele eu não consigo ainda, entendeu? Eu ainda tenho essa dificuldade. Não, eu tô achando ótimo, que vocês ficaram aí falando sobre como é difícil colocar isso na prática. E é o que justamente eu queria que vocês pensassem, como é duro colocar isso na prática e como a gente coloca isso na prática. Eu não tenho resposta. Óbvio, Sandra, a gente não tem uma resposta para cada uma dessas questões que vocês devem ter discutido, mas o bom é que vocês estão pensando. Como que eu posso melhorar essa situação? Será que eu estou agindo de uma forma correta, né? Vamos lá, quem quer falar? Alguém queria falar? Eu quero falar. Aide, vamos lá, Aide, vamos lá, nossa jogadora de handball, vamos lá. Eu acho que eu já falei isso com vocês em algum momento da nossa passagem aqui, mas eu tenho um aluno que é espírita, assim, super, né, de décadas e décadas, já participou da federação e etc. e tal. Então, ele, há uns 9 anos, mais ou menos, a filha dele desenvolveu um câncer, teve uma cura, depois teve reincidência e faleceu. Aí veio a esposa dele também. Teve, assim, na sequência, teve câncer e acabou indo. E ele era uma pessoa super exigente. Ele é uma pessoa que não admitia erro de ninguém. Ele é empresário de altíssimo escalão, vive lá na Fiesp e tal, então ele não admitia erros de ninguém. E quando aconteceu tudo isso, ele mexido ao máximo, como está ainda até hoje, ele virou para mim e falou assim: minha filha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Você tem que prestar atenção, porque às vezes eu falo coisas dos meus filhos, essas conversas todas que a gente tem aqui, eu falava com ele, né? Ele é meu consultor, meu aluno e meu consultor. E aí ele fala assim: presta atenção, você tem que tomar cuidado com o que é relevante na sua vida. Você vai entrar numa discussão, numa coisa que não vai trazer benefício nenhum, que não vai te ajudar em nada, não entre na discussão, certo? Pensa se aquilo vai trazer algum benefício para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Vai fazer bem? Se não vai fazer bem, deixa para lá, esquece, nem entra na discussão. Então, essa coisa da relevância dos fatos ficou na minha cabeça, né? Se há alguma coisa que você tem a possibilidade de reverter de alguma maneira, conversando, dialogando, até discutindo, vamos dizer, ok, vale a pena comprar a briga. Mas se for uma coisa supérflua, que não vai mudar em absolutamente nada a vida de cada um dos envolvidos, deixar para lá. Aí vem a parte do silêncio, né? Silenciar,
fugir das discussões, etc. E tal. E eu tenho feito bastante isso. Agora, nessa bolha aí que a gente foi trabalhar, eu tive vários exemplos em uma semana de tudo isso. E realmente eu aprendi que eu falava assim para o pessoal: respira, e ficava quieta, tá? Saía todo mundo de perto de mim. Na hora que ia começar aquela bolha, eu falava: respira, pessoal. Então, e acho que foi um jeito que eu consegui de administrar. Aqui em casa está cada vez mais difícil, né? Os 2 jovens são totalmente a parte do que a gente pensa. Mas a gente está tentando fazer isso. Ver o que é relevante. Senão, nós vamos viver numa guerra constante. Não tem como. Muito bem, legal a ideia, bacana. Alguém quer mais? Bacana, mas é isso mesmo, são estratégias. Cada um tem que arranjar uma estratégia aqui para tentar ser misericordioso. Isso que eu acho que é o mais importante. O que serve para a ID talvez não sirva para a Sandra, talvez não sirva, né, para o Ari, mas são coisas que são importantes a gente meio que compartilhar, porque cada um está encontrando um jeito. Eu falei aqui do meu jeito de me tratar com o meu irmão, enfim. Tem questões que cada um tem que ter a sua estratégia para conseguir ter um pouco de tranquilidade no relacionamento com outras pessoas, que de repente pode aí nos criar um embaraço, uma briga, um desentendimento, e não sermos misericordiosos, que eu acho que é o mais importante, é o que nós estamos aqui discutindo. Alguém quer falar mais alguma coisinha antes de eu ir aqui para 2 questões do Evangelho, que eu acho que pode nos ajudar aqui também nessa questão de misericórdia? Ninguém mais? Beleza. Então vamos aqui, peraí. Olha aqui, isso é uma coisa que eu acho que é importante. Está lá em Mateus capítulo 18, de novo naquele discurso da comunidade, né, de novo naquele discurso que Jesus fala, que é a importância de estarmos todos juntos. Então, se o teu irmão te ofende, vai e corrija-o a sós, somente entre vocês 2, se ele o ouvir, você terá ganho do seu irmão. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 15. Fala um pouquinho mais, tem outras questões aqui que ele acaba falando, de repente você não ouve, chama uma testemunha, mas vamos ficar preso nesse ponto aqui, que às vezes a gente consegue resolver uma questão só nessa conversa, né? De repente, puxa, como a Sandra estava colocando, tem um problema com o rapaz. Será que ela já falou com esse rapaz? Aqui, estou chupando, tá, Sandra? Não estou colocando você aqui na ribalta, mas será que, de repente, a gente não consegue conversar com a pessoa? Fala, puxa, mas olha, seu comportamento, seu jeito e tal, mas como a gente falaria também? Tem isso, né? E na Bíblia Paulinas, e agora a gente vai entrar aqui, na Bíblia Paulina você fala assim, puxa, tenta buscar a reconciliação, mesmo que não seja uma questão assim, de uma briga, mas de repente uma situação que o sujeito está te colocando, te desagrada determinada situação. Então a quebra de relação precisa ser restaurada por intermédio do perdão. Mas isso, tudo bem, isso é uma daquelas questões que a gente coloca que é muito... parece que estamos falando sobre Dinamarca, né? Vamos para a questão do perdão. Mas o Anselmo Grum, que eu já coloquei aqui algumas vezes, ele tem lá um livro sobre o Evangelho de Mateus, e ele fala o seguinte, olha, quando você for lá conversar com essa pessoa, não é para ficar dando bronca, sabe, chamar atenção, não, mas explicar o seu próprio ponto de vista do fato, né? Pegando de novo aqui a da Sandra, puxa, eu estou vendo que você está tendo um comportamento mais ríspido com aquelas pessoas que estão vindo aqui para ser atendidas. Puxa, olha, esse ato seu me deixa um pouco, me deixa tão tranquilo, né? Como que a gente pode tentar resolver isso? Então, olha só, mas de uma outra maneira, você mostra que tem uma questão, que essa questão está deixando você desconfortável, e aí você tenta um encontro, você tenta uma correção. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Mas, de repente, pode ser algo que nos leve a um entendimento. De repente, o outro nem percebeu que está fazendo alguma coisa que está incomodando. E aí, uma conversa fraterna, uma conversa amorosa, talvez consiga. É possível resolver isso 100% das vezes? Não. É fácil ter um tipo de conversa assim? Talvez não. Mas, se a gente não se comunica, não fizermos algo em relação a isso, conversar com esse irmão que está nos colocando numa situação, seja em casa, seja num ambiente profissional, de repente você nunca consegue ter aí um entendimento, você não consegue ter uma reconciliação. Então, isso é uma informação que está lá no Evangelho. A outra informação que também está lá no discurso comunitário. Olha só, isso é importante. Se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que pedirem, ela lhe será concedida por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Veja, não é que são 3 pessoas que estão lá rezando.
Pode também ser essa interpretação. Mas se é um discurso comunitário, o que ele está dizendo aqui para nós? Se nós estivermos em acordo, por mais que tivermos divergências, mas se nós estamos em acordo, tivermos um relacionamento pacífico, harmonioso, misericordioso, quem é que vai estar no meio de nós? Né? Jesus, plano espiritual. De novo, aquela, né? Tenhamos misericórdia porque receberemos misericórdia. Esse aqui é o entendimento que eu acho que é importante nós lembrarmos. E na Bíblia Pastoral diz o seguinte, que a ação comunitária não pode contentar-se com exclusões. Então, não adianta a gente falar, não quero mais ver aquele sujeito nem pintado de ouro, né? Eu perdoo, mas não quero vê-lo. Não, a ideia é imperativo construir a unidade, entendimento, seja em casa, seja em nossos ambientes profissionais, ou de repente na casa espírita, não importa. É construir unidade que manifesta a presença do próprio Jesus. Então, acho que isso, para nós, é muito importante. São as nossas cenourinhas aqui. É para vocês refletirem, não tem resposta pronta para nada. Mas, de repente, puxa, como é que eu posso me apropriar disso, transformar dentro das coisas que eu conheço, do que eu sei, da minha cultura, do meu entendimento das coisas, como é que eu posso aplicar, pegar isso e aplicar isso na prática, naquelas situações mais desafiadoras que nós enfrentamos de relacionamento, seja com familiares, seja com outras pessoas. Muito bem. Então, semana que vem, olha que bonitinho, gente. Também um assunto que a gente não faz, a gente não tem esse problema, que são os julgamentos. Nós vamos ver, então, o cisco e a trave no olho, na semana que vem, mais um item aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de novo no capítulo 10, itens de 9 a 13, e teremos aqui a aula da nossa colega Regina. Sim, a Regina entrará em campo na semana que vem, falando sobre o perdão, né, visão aqui do Simeão e do Paulo. Perfeito, gente. Vamos aqui encerrar? Vamos lá. Alguém tem alguma questão a ser colocada? Alguém quer falar alguma coisa antes de nós irmos para as vibrações finais, que será vibrações que serão feitas pela Juliana, né? Tudo bem? Podemos ir para o encerramento? Tudo tranquilo? Beleza, gente. Então vamos lá, Juliana. Vamos. Então, nesse momento, agradecidos que estamos por essa tarde de aprendizado e de reflexões, é o nosso momento de fazermos vibrações de amor por todos aqueles que enfrentam nesse momento dificuldades de saúde, seja por conta dessa pandemia que estamos passando nesse momento ou algum outro problema em particular. Pela reformulação íntima entre nós, tão importante para que possamos alcançar a misericórdia e todas as benfeitorias de Deus, por todos aqueles que sofrem por questões de saúde ou não. Vivemos com amor por todos os nossos entes queridos, nossos familiares e nossos amigos. E nesse momento, agradecemos mais uma vez esse momento em que compartilhamos juntos mais um aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. E aproveito aqui, pego carona e faço uma vibração também para todos os nomes que estão aqui na nossa caixinha de vibração. Muito importante. Isso. Não, mas tá tranquilo. Às vezes nós esquecemos, mas fazemos uma vibração mais geral aqui. Né? Fizemos geral. É que, na realidade, eu vi essa vibração pelo João César e Júlia Guimarães. Eu já recebi essa informação, caso de uma explosão de uma lareira ecológica, uma lareira provavelmente dessas do tipo a gás, e vamos torcer aí para que os dois possam se recuperar desse acidente aí. E pelo Marcelo Lange França Domingues também. Perfeito. Ok. Tá bom? Ok, gente. Olha, acho que espero que a aula tenha sido produtiva, que vocês tenham curtido. E vamos lá, Muito semana bom. que vem temos mais misericórdia pela frente aí, tá bom? Então, uma excelente semana para todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, Antônio.